Você pode fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Pai de amor, nessa noite, nós nos aquietamos diante da Tua presença e pedimos que o Senhor, de uma forma muito pessoal, muito especial, faça com que a Tua palavra repouse no mais profundo da nossa alma, de maneira, Senhor, que haja grandes transformações na nossa vida. Nós precisamos. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de trabalhar aqui nessa noite. Este lugar é Teu. Desde já, em nome de Jesus, nós repreendemos e resistimos a qualquer ação do inimigo que queira se levantar contra o entendimento da palavra de Deus. Nós repreendemos em nome de Jesus. Que as mentes aqui sejam iluminadas pela palavra, que os corações sejam curados, que a palavra do Senhor prospere e cumpra o propósito para o qual ela foi liberada. Nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Você pode se assentar. Depois, quando eu for indicando os textos bíblicos, mantenha a sua Bíblia aí na mão. Essa noite teremos vários versículos. Vai orando aí, dizendo assim: Senhor, dê graça para a pastora falar pouco e falar profundamente. Em nome de Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia dela, Jesus. É sempre assim, a palavra do Senhor é tão grande, é tão profunda. E as nossas palavras são insuficientes, não é? Mas o Espírito Santo nos ajuda e te ajuda também a compreender. Amém? Queridos, eu particularmente amo muito, muito mesmo o Evangelho de João, porque ele relata os últimos ensinos de Jesus antes de sua volta aos céus. Não é? Ali capítulo 13, 14, 15... Antes da crucificação de Jesus Cristo, a gente vê Jesus trazendo ensinamentos profundos e nós podemos observar como em cada capítulo Jesus Cristo aponta para o envio do Espírito Santo para as nossas vidas. No capítulo 13, João, ao destacar a cerimônia do lava-pés, houve uma cerimônia no cenáculo, aonde Jesus Cristo pegou a bacia, a água, a toalha, se abaixou e lavou os pés dos seus discípulos, assumindo ali uma posição de servo, porque somente os escravos faziam esse trabalho. Então é o que nós chamamos aqui de cerimônia de lava-pés. Então João mostra nesse capítulo a humildade de Jesus e o seu ensino a respeito do seu reino. Porque no reino de Jesus Cristo, ele deixou bem claro que quem quiser ser o maior, primeiro, tem que ser o menor. Sem esse movimento, sem cumprir essa prioridade, a pessoa não ganhará da parte de Deus proeminência no reino de Jesus Cristo. Por que Jesus precisava ensinar isso? Por que isso é importante? Porque ele seria crucificado, irmãos, em breve, não é? E ele precisava ensinar esses discípulos, porque esses discípulos seriam perseguidos, eles seriam martirizados, e eles precisavam da maior força que um ser humano pode ter. Essa força chama-se humildade. Por que a humildade ela é importante, irmãos? Porque quem é humilde de coração nunca vai cair. Nunca, ele não sobe num pedestal. Quem é humilde não agride, mas quem é humilde resiste. Quem é humilde não é fraco. Quem é humilde é forte. E a grandeza da igreja, a nossa grandeza, nunca estará na agressividade. A nossa grandeza estará na resistência. Tiago, ele nos orienta, ele diz assim: sujeitem-se a Deus, ou humilhem-se diante de Deus, ou humilhem-se embaixo da mão de Deus. Resistiu o diabo e ele
fugirá de vós. Então a nossa força, a nossa grandeza está na humildade. E a humildade é força que resiste. Glória a Deus. Então o Senhor está mostrando para esses discípulos que para eles vencerem, para eles cumprirem a missão para a qual Jesus os estava treinando, eles precisariam ser humildes, eles precisariam lavar o pé um dos outros. Tempos antes, eles estavam discutindo entre eles quem era o maior no reino de Deus. Aí Jesus vem e dá essa lição. Você quer ser o maior? Não tem problema, comece sendo o menor. Eu fico admirada, porque Jesus Cristo, ele era mestre. E há lições que as palavras são insuficientes para nós ensinarmos. Como que você vai ensinar uma pessoa a ser humilde? Como que você vai chegar e dar uma lição de maneira que ela entenda? Então Jesus Cristo diz: eu vos dei o exemplo. Assim como eu fiz, façai vós também. Quem é humilde não abandona o outro. Eles precisariam caminhar em unidade. Quem é humilde não traz divisão. E esses discípulos precisariam estar juntos para enfrentarem o que viria. É maravilhoso. Eu me lembro ainda jovem, eu era solteira, eu ouvi uma pregação do pastor Ari que nunca mais eu esqueci. E ele explicando o que é humildade. Ele disse o seguinte, que humilde é a pessoa que conversa com o outro no nível do outro. Então Deus, sendo grande, sendo magnífico, ele se humilhou, tomou forma de servo, veio à terra e conversou conosco na nossa linguagem. Esse exemplo que está no Evangelho de João é um exemplo que merece que dediquemos tempo para meditar e orarmos sobre ele. No capítulo 14 de João, nós vemos Jesus consolando os seus discípulos. E ele diz assim: eu vou para o Pai, não se turbe o vosso coração. Eu vou, mas eu voltarei para buscar vocês. Certamente os discípulos já estavam aflitos com Jesus Cristo, falando que ia embora, falando da crucificação, e enfim, eles não tinham ainda a dimensão do que estava para vir, e talvez eles pensassem assim: como assim ele vai nos deixar? Como assim? O que há de ser de nós? Mas Jesus acalma os seus discípulos com uma promessa maravilhosa. E essa promessa é de que ele não os deixaria órfãos. Você pode abrir a sua Bíblia em João 14, leremos os versos 16 a 18. João 14, 16 a 18. Acho que já está na tela. E quem gosta de abrir a Bíblia, você tem esses segundinhos aí para fazer isso. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco. Esse para sempre conosco, eu quero abrir um parênteses aí antes da gente terminar o texto. Esse para sempre conosco é na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza. Não importa a circunstância, não importa a situação, Ele estará sempre. Esse sempre é estar envolvido conosco. Vamos ler agora o 17. Ele será o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aí, no capítulo 15, verso 26, eu estou fazendo uma panorâmica desses capítulos, ele fala novamente do envio do Consolador. E ele fala que ele é o Espírito da verdade. E termina dizendo: e vós sereis minhas testemunhas. Eu estou usando a versão Área, tá bom?
E vós, eu estou lendo capítulo 16, verso 21. É isso? Não, capítulo 15, verso 26, na versão Ara. E vós sereis minhas testemunhas, é o final do versículo. Vamos um pouquinho para frente, capítulo 16, verso 21. Ali Jesus já está apontando as adversidades que os discípulos suportariam e deixa claro que a igreja, naquele momento que ainda era embrionária, não poderia resistir à pressão, à perseguição, sem a ajuda do Espírito Santo. Vamos ler João capítulo 20, agora nós já pulamos mais um pouquinho, João capítulo 20, versos 19 a 22. Eu quero uma atenção especial sua nesses versículos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, ou seja, depois que Jesus já tinha sido crucificado e tinha ressuscitado, tá bom? Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Verso 20. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vamos ler o verso 22 juntos? Por favor, podemos ler juntos o 22? E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Obrigada por essa dádiva, Jesus. Agora nós vamos um pouquinho mais para frente, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1 traz o relato de Jesus já ressuscitado. Dos versículos 1 a 4, Atos diz que durante 40 dias, Jesus apareceu falando sobre o reino de Deus. Então, a partir do verso 4, Jesus ordena que os discípulos não saiam de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do quê? Do poder de Deus. Você pode repetir essa frase? Até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Vamos um pouquinho lá para o verso 8. Olha lá o que Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Observem, irmãos, que antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, primeiro ele enviou o Espírito Santo para a igreja. E nós não podemos inverter essa ordem, não podemos. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos ganhar o mundo para Jesus, nós queremos ganhar Santo André, nós queremos impactar essa cidade e faremos isso com a graça do Senhor Jesus. Mas para isso, minhas irmãs e meus irmãos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 1, verso 14, mostra que eles estavam em 120 irmãos, aí Jesus já tinha voltado ao céu, e eles perseveravam unânimes em oração. Graças a Deus, as mulheres também estavam lá, aquelas mulheres que serviam Jesus. Maria, mãe de Jesus, também estava lá, e todos oravam ao Pai, pedindo pela promessa que Jesus tinha feito. Que promessa é essa? Pedindo pelo envio do Espírito Santo de Deus, não é? Então, Atos capítulo 2, versos 1 a 4, é o que eu denomino do maior milagre que já aconteceu na história humana. Depois da ressurreição de Jesus Cristo, não houve, jamais haverá milagre maior.
Olha esse texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Por favor, marque na sua mente esse detalhe. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ou seja, cada um deles teve uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. A experiência do enchimento com o Espírito Santo, ela não é coletiva, igreja. Ela não é coletiva, ela é particular, ela é pessoal. A plenitude do Espírito Santo é para cada crente, particularmente, individualmente. Essas línguas como de fogo, elas não pararam sobre o ambiente, elas não pararam no teto, mas elas pararam em cima de cada um. Deus ali já estava mostrando que a dádiva estava liberada para cada um que cresce no seu nome. Eu quero te perguntar nessa noite, você já teve a sua experiência pessoal com o Espírito Santo? Você já teve? Quem já teve uma experiência pessoal com o Espírito Santo? Glória a Deus por essa dádiva. Há evidências do poder do Espírito Santo na sua vida, meu irmão e minha irmã. Você tem vivido, você tem observado essas evidências ainda hoje, ou você está vivendo das experiências que você experimentou lá no passado. Paulo nos ensina a nos encher do Espírito Santo. E ele também nos incentiva a pedirmos os dons do Espírito Santo. Para que devemos pedir os dons do Espírito Santo? Lá em Coríntios, você pode encontrar o rol de dons do Espírito Santo. Para quê? Para que você sirva a igreja. Para que você seja uma bênção. Diante de Deus não existe servo inútil. Diante de Deus não existe servo incapaz. Porque na sua incapacidade, o Espírito Santo, ele vem sobre você. Ele te conhece. Ele sabe qual é a capacidade que você tem. E ele vai te usar segundo o poder dele. E não segundo o seu poder, a sua capacidade humana. Quando você aceitou Jesus, Deus já lhe deu um dom. Deus já lhe deu um dom. Qual é o seu papel agora? Se deixe ser usado pelo Espírito Santo. É tão simples, nós complicamos tanto, igreja, nós complicamos tanto. É uma igreja do tamanho da nossa, já temos realizado, mas nós poderemos realizar muito mais, se você de fato se colocar nas mãos de Deus e deixar que o Espírito Santo invada o seu coração, encha a tua vida de unção e faça de você uma bênção, irmãos. Oh Deus, que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e os nossos olhos, que para a gente compreender a simplicidade que é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Sabe como que o Espírito Santo trabalha? Eu tive uma experiência particular nesse sentido. Eu vivia orando, tinha muitos sonhos. Ai, Senhor, me usa nisso, me usa ali, me usa aqui. Tudo que eu via, eu quero ser usado aqui, quero ser usado ali. E nada acontecia. E eu comecei a ficar frustrada. E assim, eu acho que eu não tenho dom nenhum, não. As promessas que eu tenho, acho que não vão se cumprir. E eu me cansei dessa oração e dobrei os joelhos e eu falei, Deus, o Senhor sabe como eu estou, eu desisto.
Eu não quero ser mais nada. Faça de mim uma bênção. Passaram-se 1 dia e meio. Eu cheguei na minha casa, eu morava num sobrado assim, e pendurado no portão, um dia antes, eu tinha conversado com uma irmã da igreja, tinha orado com ela. Ela tinha deixado um vasinho de flor com aquela plaquinha espetada, sabe? As mulheres sabem o que é a plaquinha com o recadinho, né? E a plaquinha dizia assim: obrigada pela bênção que você é na minha vida. Oh, Deus, foi a oração certa. Poucos meses depois, a pastora Sara me chamou para que pela primeira vez eu ministrasse num congresso de mulheres, que foi em Águas de Lindóia, e lá eu tive a oportunidade de ministrar a primeira palestra para mulheres. Por quê? Porque eu simplesmente me resignei à simplicidade. O que Deus tem para nós é muito maior do que a gente imagina, mas é do jeito dele, não do nosso jeito. Quem quer ser uma bênção nas mãos de Deus? Quem quer ser uma bênção? Quem quer ser usado pelo poder do Espírito Santo? Então simplifica, descomplica, comece a servir, aproveite cada oportunidade, abraça essa oportunidade e fala: Senhor, faz de mim uma bênção. Senhor, eu não sei direito como fazer, eu não sei direito como dar conta disso, mas me capacita. É o teu Espírito que vai fluir em mim. Você vai experimentar alegrias nunca antes experimentadas e nem imaginadas por você, porque o Espírito Santo, ele sempre nos surpreende. Glória a Deus. Posso ouvir glória a Deus? Amém? Estão comigo aí? Se puder me dar um pouquinho de retorno, eu agradeço, para eu não forçar muito e não ser desagradável com vocês. Em João, eu amo também esse texto, capítulo 7, versos 38 e 39, eu vou parafrasear. Jesus disse que quem crer nele, do seu interior, gente, essa analogia ela é maravilhosa, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo à obra do Espírito Santo no coração do crente. Oh, coisa boa é ver um rio. Eu fui criada na barranca de um rio. Para ir para a igreja, a gente ia de barco a remo, 4 quilômetros, então de rio eu conheço bastante. E como é lindo, porque quando você começa a contemplar um rio, só de olhar para ele já nos faz bem. A gente sente paz, não sente? Uma terra, um terreno, quando você vai comprar, se tiver um rio, esse terreno será muito mais valorizado. É ou não é? Muito mais valorizado. Aonde tem um rio correndo, todo tipo de plantinha na beirada vai nascendo. Coisa linda é você ver uma plantação de hortelã na beira de um rio. A folha fica desse tamanho. Mas é maravilhoso. Você vê os bichinhos chegando. Capivara gosta de rio, jacaré, os bichos chegam numa calma, numa paz. Todos querem beber uma porção daquele rio, porque a água faz bem para a vida. E o Espírito Santo, o Senhor Jesus, para nos fazer entender a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, Ele está dizendo que nós seremos um rio de águas vivas. Aonde tem um crente cheio do Espírito Santo tem vida. Aonde tem um crente cheio do Espírito Santo tem cura. Aonde tem um crente cheio do Espírito Santo tem alegria, tem vigor, tem esperança, tem beleza. O crente cheio do Espírito Santo nunca está sozinho. Todo mundo fica ali perto, querendo beber um pouquinho daquilo que jorra do seu interior. E esse é o plano de Deus para nós. Quando nós aceitamos Jesus, igreja, nós precisamos permitir que o rio de Deus flua do nosso coração. Mas o que o diabo quer? Ele trabalha com engano, ele quer
poluir esse rio. Ele quer fazer com que as águas que deveriam levar vida comecem a levar morte. E aí, às vezes, nós vemos pessoas que têm Jesus Cristo, mas que não têm um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. O que ela fala leva à morte. Aonde ela chega, a tristeza chega. Aonde ela está, ela reclama. Aonde ela vai fazer algo, ela faz baseado na crítica. E eu quero perguntar para você, do tempo que você aceitou Jesus até hoje, nessa noite, você ainda é um rio de águas vivas? Você tem fluído para a glória de Deus? Você tem fluído para a glória de Deus? Ou será que o rio do Espírito que havia no seu interior deixou de fluir? Será que você tem se deixado contaminar pelo mundo? Será que você tem se deixado contaminar pelo pecado? Não vale a pena. Não vale a pena. Vale a pena nós renunciarmos àquilo que nos contamina. Graças a Deus que o rio que flui, esse rio, ele flui do Espírito Santo. Então ele nunca se acabará. Se o rio não está fluindo, é porque você se afastou da fonte. Você se afastou do lugar da oração. Você se afastou do lugar da busca. E hoje é o dia de você ser sincero com Deus e falar: Senhor, o que está fluindo de mim não está levando tanta vida assim, não. Eu preciso de um renovo do Senhor. Pai querido, derrama, porque quando nós vemos um recipiente com água suja, você vai derramando água limpa, a água suja vai saindo, a água suja vai saindo, a água suja vai saindo. Daqui a pouco aquele recipiente, o conteúdo está purificado. Vamos nos encher hoje da água limpa do Espírito. Culto de oração é muito propício para isso. Você observe, irmãos, que os discípulos, eles antes do Pentecostes, eles já eram salvos. Olha que interessante. Eles já eram salvos. Nós lemos em João capítulo 20, um pouco antes, que Jesus Cristo, ao ressuscitar, soprou sobre eles o Espírito Santo. Não soprou? Eles já criam em Jesus? Já criam? Criam em Jesus, ok? Então, o que faltava de fato? Nós precisamos pensar sobre isso. Faltava a eles o revestimento de poder. Faltava a eles serem cheios do Espírito Santo. Eles precisavam desse revestimento. Por quê? Ser revestido do poder de Deus não é uma opção para quem é crente, é uma ordem de Jesus. Você sabia disso? Eu sei que você sabe, mas estou lembrando. Nós precisamos. O revestimento de ontem precisa ser renovado hoje. Você já pediu o revestimento do Espírito Santo hoje? Se não pediu, nós vamos pedir no final aqui. Vamos pedir: Espírito Santo, me reveste. É como eu estar com esse colete aqui. Aí pastora Márcia vem com o colete dela e me coloca por cima. Revestir é vestir de novo, trazer vestes novas. Por que que isso é importante? Porque nós precisamos do Espírito Santo para crer. Quem não está cheio do Espírito Santo tem dificuldade de crer na palavra de Deus. E quem não crê, não obedece. Olha, João capítulo 15, a partir do verso 3, Jesus afirma que eles já estavam lavados pela palavra que ele lhes havia pregado. No verso 7, Jesus Cristo diz que o verso diz assim: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. No verso 10, Jesus está dizendo assim: se vocês guardarem os meus mandamentos,
e permaneceis no meu amor. Permanecer é viver todos os dias, é guardar, é crer. E eu te pergunto, você tem permanecido na palavra? Como está a sua fé, a sua vida de fé? Como está a sua obediência? Ou você tem cedido às pressões do mundo atual e essas pressões têm te impedido de permanecer? Porque o inimigo, ele faz pressão, o inimigo joga os dardos inflamados dele. Esses dardos inflamados só não encontrarão espaço na nossa mente se a nossa mente estiver cheia com a palavra de Deus, estiver selada com o poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus, todas as vezes que ele vem dizendo nos capítulos anteriores, ele fala que vai enviar o Espírito Santo, vai enviar o Consolador, para que vocês sejam minhas testemunhas. Que testemunha é essa? Eu trouxe um exemplo. Quando acontece um processo legal, por exemplo, vai ter que comparecer diante do juiz para testemunhar. Eu não sei quem já teve essa experiência. Quando você vai lá falar responder as perguntas do juiz, ele não vai aceitar você como testemunha se você for contar algo que você ouviu de fofoca. Me contaram porque a vizinha da minha tia, da minha cunhada, me contou, olha, elas comentaram mesmo. Não, você será impedido de ser testemunha dessa forma. A testemunha, ela precisa ter visto, ela precisa ou ter ouvido, ou ter sido parte daquilo que está sendo discutido em juízo, certo? Estamos juntos? Estamos, amém? Todo mundo entendeu o que é ser uma testemunha? Ou seja, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos a experimentar a sua ação nas nossas vidas. Ou seja, nós passamos a ser testemunhas vivas de que Ele ressuscitou, Ele está vivo, que Ele está agindo, que Ele é o mesmo. É esse tipo de testemunha que Ele quer que sejamos, provas vivas do seu amor, do seu poder e da sua graça. Então, queridos, eu trouxe aqui um testemunho particular. Por exemplo, aos 6 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus. Foi numa vigília, me lembro claramente, jamais vou esquecer. E como consequência daquela experiência que eu tive com o Espírito Santo, Ele me deu dons. Ele me deu dons. E é interessante, o Espírito Santo começou a me usar no louvor. Eu era pititica e ia para a igreja, os irmãos pediam para eu cantar. E é interessante que durante a semana, minha mãe trabalhava na roça e às vezes ela encostava assim no cabo da enxada, estava cansada. E ela falava assim, domingo nós vamos para a igreja. Que hino você vai cantar? Aí eu falava para ela o que eu ia cantar, né? Às vezes cantava Divino Companheiro, eu acho que a maioria da igreja conhece. Divino Companheiro no caminho. Aí cantava para ela encostava assim, ela falava assim, quando você cantar, todo mundo vai chorar. Sempre ela falava isso. Quando você cantar, todo mundo vai chorar. E ela, né? Então, era interessante como aquilo era vivo no meu coração. Não era ninguém que me obrigava. A gente ia de muito longe para a igreja. Ela colocava uma mantinha assim, às vezes eu deitava no chão, porque o banco não tinha encosto. Era só umas tábuas que a gente sentava. E na hora da oportunidade, ela vinha com o pé, tocava, batia assim. E eu ia para frente. Pastor Hamilton, normalmente eram 3 hinos que eu cantava. Normalmente. E ela cantava. Glória a Deus pela vida do meu pastor, cheio de paciência, dos irmãos cheios de amor e misericórdia, porque eu me achava o máximo, estava na igreja cantando para Deus. E eu me lembro que depois, quando vim embora da casa dos meus pais, saí de lá muito cedo, e eu passava por problemas, eu falava assim para mim mesmo, olha que interessante, o que é o Espírito Santo no nosso coração? Fulano fez isso comigo,
porque eles não sabem que eu falo com Deus. Então, a amizade de Deus, para mim, era suficiente. Isso é resultado do quê? É resultado da presença do Espírito Santo no nosso coração. Aos 9 anos, eu comecei a ensinar a Bíblia na igreja, contando historinha. Primeira vez que falei na igreja, eu tinha 9 aninhos. E que poder é esse? Que impulso é esse? Ou seja, além de me impulsionar para servir, comecei a ter experiências com o seu poder. Que experiências foram essas? Eu comecei a ver respostas às minhas orações. Para uma criança, ver a resposta de Deus a uma oração é uma experiência tão maravilhosa, porque a criança é pura, então a alegria dela é plena. Então nós precisamos expor as nossas crianças ao ambiente de milagre, ao ambiente de oração. Falar para a criança trazer o pedido aqui na frente. Você, mãe, pai, ore pela sua criança, impõe a mão, fala sobre ela, para ela que Deus vai responder. Você sabia que por causa da fé do seu filho e da sua filha, você vai receber o seu milagre? Porque às vezes a gente vai ficando mais velhos, a gente vai colocando muito questionamento na nossa cabeça, a gente vai ficando complicado e a gente começa a deixar de crer. E a gente precisa voltar a essa pureza e a essa simplicidade da fé. Experimentei livramentos de Deus, experimentei provisões, milagres, intervenções do Senhor. Ou seja, passei a experimentar a ação do Espírito Santo na minha vida. Por quê? Depois que tive uma experiência pessoal com Ele. E por que eu contei esse testemunho para você? Porque da mesma forma como você entregou a sua vida para Jesus, peça ao Senhor: Senhor, me permita ter experiências com o Senhor. Eu quero te experimentar, Senhor. Eu sei que o Senhor está vivo. Eu sei que o Senhor se importa comigo. Ao receber essas respostas, você passará a ser uma testemunha viva de Cristo. Você vai ver, quando você for falar de Jesus, você não vai apresentar tão somente o plano de salvação, mas você também vai testemunhar o que o Espírito Santo de Deus tem feito na sua vida. E isso é importante, porque a nossa pregação, ela é para hoje. Jesus está vivo hoje. Nós não podemos ser crentes religiosos. Nós precisamos ser crentes cheios do poder de Deus. Não podemos ser crentes que não tem nada para contar. Sabe, eu falo isso em honra ao Espírito Santo. Só estou em pé porque Ele me curou. Ele me curou. Sabe, Deus, meu Deus, Jesus cura ainda hoje, gente. Glória a Deus. Eu sou testemunha ocular do que Ele operou na minha família. Como? Libertando meu pai, que era escravo de vícios e recebia demônios dentro de casa. No dia em que papai e mamãe aceitaram Jesus, nunca mais um demônio entrou dentro de casa. Nunca mais a cachaça entrou. Nunca mais o cigarro entrou. A violência foi embora. A miséria, a pobreza foram embora. Porque Jesus entrou e Ele é vivo. E quando Ele entra, Ele muda a história, Ele transforma a vida, Ele muda a mente, Ele muda o coração. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. Nós não podemos deixar de crer nessa verdade, igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós precisamos contar os nossos milagres. Jesus quer que você seja testemunha dele. Nessa noite, clame para que o Espírito Santo te
toque, para que Ele libere o seu milagre. Para quê? Para você ficar bonitinho com o milagre na mão? Não, para você ser uma prova viva da glória dEle, do agir dEle. Você peça o seu milagre, mas se comprometa a testemunhar, porque foi para isso que o Espírito Santo foi mandado. Ele mandaria o Espírito Santo, para quê? Para que vocês sejam minhas testemunhas. Você pode repetir alto? Para que você seja? Glória a Deus. Nós precisamos do poder do Espírito Santo atuando na nossa vida. Nós não podemos ser igual a todo mundo. Nós que confessamos a Jesus Cristo, não podemos ser igual a todo mundo. Nós precisamos ter o poder do Espírito Santo atuante na nossa vida. Nós receberemos milagre, mas quando orarmos, o Espírito Santo vai fazer milagres através de você. Através de você. Glória a Deus. Outro cuidado que como igreja nós precisamos ter. Eu anotei aqui uma frase. O general William Buff, ele é fundador do Exército da Salvação. Ele sempre falou assim, que a tendência do fogo é apagar-se. Essa é a tendência, é ou não é? Então, ele falava para os liderados dele, vigia o fogo do altar do seu coração. Como que está o fogo aí no seu coração? Como que está? Você está cheio da presença de Deus, está cheio de santa expectativa. A cada manhã você está na expectativa do que Deus vai fazer. Nós precisamos ser uma igreja inflamada. E inflamável também. Ser só inflamada não adianta. Temos que ser inflamável também. Temos que ser vivos, pulsantes, cheios do fogo do Espírito Santo. Queridos, o crente verdadeiro tem que ter fogo no coração. O crente verdadeiro tem que ter o fogo do amor, fogo do fervor, fogo do entusiasmo, fogo da alegria, fogo da paixão pela palavra, fogo do zelo pela casa de Deus. Por que nós temos que ser inflamáveis? Porque inflamável um pega no outro. Se os que estão se achegando vierem e nós estivermos aqui queimando de amor pelo Senhor, cheios do Espírito Santo, eles também receberão a mesma unção. Então nós precisamos desse poder. Por quê? Porque não existe cristianismo verdadeiro sem poder. Não existe. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. O próprio Senhor Jesus, sendo homem perfeito, não abriu mão desse poder. O Espírito Santo é espírito de poder. É o que Paulo escreve para Timóteo, capítulo 1, verso 7. Paulo fala assim, Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo. Ele não nos deu espírito de covardia. Não nos deu espírito de timidez, mas nos deu espírito de poder, de amor, de equilíbrio, de moderação. É essa ação do Espírito Santo nos nossos corações através do Evangelho. Paulo também dizia, o reino de Deus não consiste em palavras e nem em discurso perfeitamente construídos, mas o reino de Deus consiste em poder. Então, irmãos, não há cristianismo sem poder. Sendo assim, não admita ser um crente sem poder. Não admita. Nós precisamos ser revestidos com esse poder. Amém? Poder para quê? Poder para ver. Então, eu já disse que nós precisamos do poder para crer. Apareceu aqui na tela? Então, poder para crer. Crer no quê? Na palavra de Deus. Foi o primeiro argumento, se vocês quiserem anotar. Poder para crer na
palavra, porque quem crê na palavra obedece, quem obedece recebe unção. A unção é poder de Deus, amém? Poder para ser o quê? Será que eu consegui ensinar direito? Poder para ser testemunha, testemunha viva do que Jesus tem feito hoje, do que Ele é hoje na nossa vida. E eu quero finalizar com poder para ver. O Espírito Santo de Deus é poder para ver. Que poder é esse? Como é difícil lidar com um crente sem visão espiritual. Como é difícil. É o que nós chamamos de crente carnal. Esse crente carnal, ele só enxerga o que os olhos naturais alcançam. Como é difícil. Uma pessoa assim se opõe à fé. Ela é um poço de palavras de desânimo. Já ouvi muitas palavras de desânimo. Já ouvi também pessoas liberando palavras de desânimo contra a nossa igreja, contra a nossa vinda para cá, com dúvidas. Crentes carnais se levantaram no poder da carne para influenciar outros, para falar que Deus não faria, como se eles tivessem o poder e a ciência de diminuir Deus e colocar Deus dentro do entendimento deles, para dizer isso Deus vai fazer e isso Deus não vai fazer. Esse é o abençoado do crente carnal. Como é difícil, só Jesus. Ele é um poço de amargura, desanimado. Vamos orar, vamos para a vigília, estou desanimado. Vamos clamar, estou desanimado. Meu Deus, se é desanimado, hoje nós vamos pegar fogo aqui, vamos queimar você. Em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder, tem que animar, tem que ser cheio do Espírito Santo. Crente carnal é crítico, sangue de Jesus tem poder. Olha para o crente que tem fé e fala assim, lá vai o canelinha de fogo, é doido. É doido, olha lá. E critica quem tem fé. Por quê? Porque a fé, você só enxerga pela fé. Se você não tiver fé, você não vai enxergar nada. E vai começar a achar que quem crê é meio maluco da cabeça. Tá? Ouvi pessoalmente da doutora Edmeia Williams, ela esteve na nossa igreja há uns anos atrás, e ela disse uma frase que nunca mais eu esqueci, pastores. Ela falou assim, prefiro lidar com 10 endemoniados do que ter que lidar com um crente carnal. Pastor Dilson riu porque lembrou, né? Deus amado, que frase. E ela tem razão. Porque o crente carnal, ele tem o poder de desanimar os outros. Mas o crente espiritual, ele tem o poder de atear fogo em quem está perto. Glória a Deus. Eu não sei se você tá disposto a ser cheio do Espírito Santo. Oh Deus, tem misericórdia das nossas vidas. O crente espiritual, ele vê além dos olhos humanos. Ele vê, é uma visão especial. O Espírito Santo é como se ele fosse um óculos sobrenatural. Ele olha, está tudo ruim, mas ele fala, tá bom. Está tudo ruim, está melhorando. Está tudo ruim, está tudo acabando. Não, tem vida, Deus vai ressuscitar, Deus vai fazer, Deus vai mudar. É um óculos diferente que nos faz enxergar além. Por que que isso é verdade? Olha o que Hebreus 11:1 diz. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. A fé tem a sua visão própria. A fé tem a sua visão própria. Glória a Deus. A fé nos permite enxergar além do visível e além das circunstâncias temporais. A fé nos leva a nos concentrarmos nas promessas eternas de Deus. Eu queria que você ficasse em pé. E eu quero ler para você 2 Coríntios 4, 16 a 18, para nós orarmos, viu, queridos? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia.
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós, ou seja, não olhando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos orar. Eu não sei se não dá para pedir música agora em cima da hora, né, pastor? Não dá. Queria cantar Tu És, o coro da Tu És. Dá, Anderson, para cantar? Para a gente cantar junto. Enquanto você faz uma autoanálise, eu gostaria que você fosse pedindo agora, do seu jeitinho, para o Espírito Santo acender a chama no seu coração. Vai pedindo para Ele renovo. Talvez você esteja mesmo abatido pelas lutas da vida. Talvez os ataques de Satanás tenham sido covardes. Talvez a tua família foi atacada. Quem sabe uma doença. Nós estamos trabalhando agora com mães atípicas. Meu Deus, algo me fortaleceu muito, que todas as mentoras que contando o seu testemunho como mães atípicas, está lá na live do YouTube, teve um momento da virada de chave. Foi o momento que o Espírito Santo falou com elas. Foi o momento, ó Espírito Santo bendito, que nos ajuda na nossa fraqueza, que nos ajuda nas nossas lutas, que não nos acusa, mas Ele nos envolve com o poder que é dEle. Então nesse momento, enquanto nós cantamos, faz a sua oração particular. Pode cantar, pode adorar, Anderson. A igreja pode adorar. É bom ter o louvor, assim você tem liberdade de orar. Fala com o Senhor. Renova-me, Senhor. Glória a Deus. Ele é o dom de Deus. Ele é a dádiva de Deus no nosso coração. Glória a Deus. Tu és Espírito Santo. Porque a nossa alma anseia nessa noite. A nossa alma espera por Ti. Tu és a fonte da vida no nosso coração. O dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Podemos ir pro Quero Beber. Quero Você quer beber dos rios do Senhor? do teu rio, O rio está aberto para você. sacia minha sede, Sacia a nossa sede, Espírito Santo. Enche-nos do teu poder. quero fluir. Tem misericórdia, muda a história das nossas famílias, Pai. Tem misericórdia. Eu quero beber da tua fonte. Você pode levantar suas mãos Fonte de águas vivas. e falar isso para o Espírito Santo. Quero beber. Ah, Espírito Santo. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia nossa minha sede. Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Vem, águas do Espírito Santo. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Pai de amor, pela fé, todos nós nos achegamos agora, Senhor, às margens do teu rio. Tu sabes o tamanho da sede que cada um carrega nessa noite. Tu sabes o tamanho da luta que esse irmão e essa irmã estão enfrentando. Mas o nome desse culto é Quarta de Milagres. Então eu intercedo neste momento
Santo, Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, sobre a vida da tua igreja, trazendo renovo do teu Espírito, trazendo graça, acendendo o teu poder no coração, acendendo a fé, em nome de Jesus. Nessa noite, pela fé nós profetizamos que barreiras estão caindo agora, em nome de Jesus, que vidas estão sendo libertas, em nome de Jesus Cristo, porque o teu rio alcança as nossas casas. Pai querido, eu profetizo nessa noite pela fé, assim como o Senhor impulsionou o meu coração, que essa igreja, Senhor, será reavivada cada vez mais pela tua presença. Seremos uma igreja viva, pulsante, cheio da tua glória, cheio da tua graça, e este poder começa na vida de cada um individualmente. Derrama os teus dons, Espírito Santo. Contempla os nossos jovens aqui nessa noite, Senhor. Contempla as crianças, Senhor, com visitações do teu poder, com liberação de visão do céu. Visita, Senhor, o pai de família que me ouve nesse momento e que não sabe mais o que fazer. Que nessa noite, em nome de Jesus Cristo, o Senhor abra uma porta onde não há porta. Que essa mãe, Senhor, que tem clamado diante de Ti, receba a Tua resposta nessa noite. Que cada um dos meus irmãos seja uma testemunha viva do Teu poder e da Tua glória. Da Tua glória, não para nós nos exibirmos, não, mas para sermos testemunhas vivas do Senhor, porque o Senhor é o mesmo, o Espírito Santo está sobre nós. Senhor amado, usa as nossas vidas, levanta neste lugar um exército de servos cheios da tua unção, para trabalhar para ti, para ser uma bênção nas tuas mãos. Tira toda a complicação, Senhor, todo pensamento errado, em nome de Jesus. Que nós nos voltemos para a simplicidade do relacionamento contigo, porque o Senhor é simples, o Senhor é manso e humilde de coração. Por isso podemos nos achegar, por isso podemos permitir que o Senhor nos use. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós nos entregamos a Ti, assim seja, para a glória do Teu nome. Amém, amém, amém. Você pode dizer amém? Continue clamando, pedindo a Deus pelo revestimento do poder do Espírito Santo. Amém.